Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós veremos a energia para os seres vivos, as teias alimentares e também as cadeias alimentares. A energia para os seres vivos, ela vem do Sol. O Sol é uma estrela amarela localizada no centro do Sistema Solar. Cerca de 74% da massa solar deve-se ao gás hidrogênio, o H2, e 24% ao gás hélio, o HE. Os 2% restantes distribuem-se entre os elementos como o oxigênio, o carbono, o ferro, o enxofre, o níquel, entre outros. A energia emitida pelo Sol, principalmente nas formas de luz e calor, é proveniente de reações de fusão nuclear, em que núcleos de hidrogênio se fundem, transformando-se em hélio. É essa energia que possibilita a existência de vida na Terra. Certos componentes da radiação solar aquecem o solo, as massas de água e o ar, propiciando um ambiente favorável à vida. E certos componentes da radiação solar são captados pelos seres fotossintetizantes para sintetizar moléculas orgânicas. Então só existe vida na Terra, como nós conhecemos, graças ao Sol. Se não existisse o Sol, provavelmente não haveria vida na Terra. Só existe vida na Terra graças ao Sol, porque a energia que o Sol emite sobre a Terra, principalmente na forma de luz e calor, propicia que na Terra exista um ambiente favorável aos seres vivos, com a temperatura adequada à vida, e também a luz que o Sol emite é utilizada pelos seres fotossintetizantes para realizar a fotossíntese e dessa forma produzir alimento a partir de moléculas inorgânicas. Os outros seres vivos, ao se alimentar dos seres fotossintetizantes, acabam adquirindo essa energia que eles produziram através da fotossíntese. Dessa forma, a energia passa a todos os níveis da cadeia alimentar. Os glicídios produzidos na fotossíntese são utilizados pelo próprio organismo fotossintetizante de duas maneiras: para obter a energia necessária ao metabolismo e como matéria-prima para a síntese dos diversos tipos de moléculas que constituem seu corpo. Os animais herbívoros, ao se alimentarem de seres fotossintetizantes, como plantas, ingerem moléculas orgânicas ricas em energia, que foi originalmente captada da luz solar pelos seres fotossintetizantes. Concluímos então que a porta de entrada para a energia solar nos sistemas vivos é a fotossíntese. A absoluta maioria dos organismos da Terra obtém energia para sua vida direta ou indiretamente do Sol. Então, a energia que o Sol emite é aproveitada pelos seres fotossintetizantes, porque alguns tipos de luz emitida pelo Sol são capturadas pela molécula de clorofila presente nos organismos fotossintetizantes, e dessa forma a energia luminosa é utilizada para produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, se transformando em energia química. Então, essa energia química está presente nas moléculas orgânicas do vegetal, que ele utiliza tanto para obter energia no seu metabolismo, como para produzir suas próprias moléculas orgânicas que constituem o corpo dos vegetais e das algas e dos seres fotossintetizantes. Os animais herbívoros se alimentam dos organismos fotossintetizantes e dessa forma adquirem as moléculas orgânicas que foram produzidas pelo processo de fotossíntese. Já os animais carnívoros, ao se alimentar dos animais herbívoros, também adquirem as moléculas que os herbívoros adquiriram dos fotossintetizantes. Então, dessa forma, a grande maioria dos seres vivos adquire a energia de que precisam direta ou indiretamente do Sol. Então, o Sol
é indispensável para a existência de vida na Terra. Aqui nessa figura nós temos uma representação esquemática por meio de modelos de esfera do processo de fotossíntese. Então a luz do Sol é absorvida pela molécula de clorofila presente nos organismos fotossintetizantes. Esses seres conseguem utilizar essa energia luminosa para transformar o gás carbônico e a água, que são moléculas inorgânicas, em glicose, gás oxigênio e água. A glicose, por sua vez, é uma molécula orgânica, é um glicídio, é um açúcar, que é rico em energia. Essa glicose, por sua vez, pode ser utilizada como fonte de energia pelos seres vivos ou utilizada também para constituir outras moléculas orgânicas, pode ser transformada em outras moléculas orgânicas. O oxigênio também é utilizado pelos organismos aeróbios, que são aqueles que conseguem utilizar o gás oxigênio na respiração celular. Então, o processo de fotossíntese, além de produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, ele também é responsável pela produção do gás oxigênio, que é necessário para a sobrevivência dos organismos aeróbios, que são os organismos que necessitam de gás oxigênio para realizar a respiração celular. Então, a fotossíntese é um processo muito importante para os seres vivos. A massa da matéria orgânica que constitui um ser vivo é chamada de biomassa, uma vez que as moléculas orgânicas são altamente energéticas. A quantidade de biomassa reflete a quantidade de energia química potencial presente em determinada porção de matéria orgânica. Porque a matéria orgânica ela possui uma energia. Por exemplo, 1 grama de glicídio possui aproximadamente 4 quilocalorias de energia. 1 grama de lipídio possui aproximadamente 9 quilocalorias de energia. Então, as moléculas orgânicas dos seres vivos refletem a quantidade de energia química potencial presente em uma determinada porção de matéria orgânica. A energia entra na biosfera por meio dos seres autotróficos, como algas, plantas e bactérias autotróficas. A maioria dos seres autotróficos é fotossintetizante, produzindo moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos e CO2 e energia luminosa do Sol. Então, a maioria dos seres autotróficos, que são aqueles capazes de produzir o próprio alimento, são fotossintetizantes, ou seja, que utilizam a energia luminosa do Sol para produzir moléculas orgânicas a partir de gás carbônico e água. Também existem os seres quimiosintetizantes, que produzem alimento a partir de reações químicas entre moléculas inorgânicas. Porém, os quimiosintetizantes eles são minoria. Eles não representam grande parte, eles representam apenas uma pequena parte dos seres autotróficos. A grande maioria dos seres autotróficos é fotossintetizante. Os seres autotróficos são os únicos capazes de produzir moléculas orgânicas, isto é, biomassa, a partir de moléculas inorgânicas. Por isso, eles são os únicos produtores de biomassa na natureza. Então, os seres autotróficos, eles também são chamados de produtores, já que eles são capazes de produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, e dessa forma, eles podem servir de alimento para os seres heterotróficos, que são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Os seres heterotróficos, bactérias heterotróficas, fungos, protozoários, animais e umas poucas plantas parasitas, tendem a obter moléculas orgânicas prontas para, a partir delas, conseguir energia e produzir suas próprias moléculas orgânicas. Assim, eles têm necessariamente de consumir matéria orgânica de outros seres vivos. Por isso, quanto ao aspecto alimentar, os seres heterotróficos desempenham o papel de consumidores de biomassa na natureza. Então, os seres heterotróficos
são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, como por exemplo os animais, os fungos, por exemplo os animais como o próprio ser humano. O ser humano pertence ao reino dos animais. Então os animais são organismos heterotróficos, não são capazes de produzir o próprio alimento. Então o ser humano, juntamente com os outros animais, precisam adquirir matéria orgânica pronta a partir de outros seres vivos. Por isso que nós precisamos se alimentar, nos alimentar, ingerindo alimentos de origem vegetal, de origem animal, já que o ser humano é um animal onívoro, né, que é capaz de consumir alimentos de origem vegetal e de origem animal. Existem os animais herbívoros, que só se alimentam de alimentos de origem vegetal, e existem os animais carnívoros, que só se alimentam de alimentos de origem animal. Em uma comunidade biológica, os seres vivos mantêm diversos tipos de relações quanto à alimentação. Por exemplo, certos tipos de plantas servem de alimento a várias espécies de animais. Determinado tipo de pássaro alimenta-se de diversos animais, como insetos, vermes, aranhas, etc. Outro pássaro só come sementes de capim e assim por diante. Essa multiplicidade de relações alimentares constitui a teia alimentar, ou teia trófica, do grego trofé, que significa alimentar, nutrir. Para facilitar o entendimento, costuma-se destacar nas teias alimentares determinadas sequências lineares de organismos, denominadas cadeias alimentares ou cadeias tróficas. Um exemplo de cadeia alimentar, por exemplo, plantas de capim, gafanhotos que se alimentam do capim, pássaros que se alimentam dos gafanhotos e serpentes que se alimentam dos pássaros. Então, na natureza existem diversas relações alimentares entre os seres vivos. Existem aqueles que são produtores, que produzem o próprio alimento, e existem aqueles que são consumidores, que se alimentam de outros organismos. Então, nesse conjunto de relações existem as teias alimentares, onde vários organismos se relacionam, uns servindo de alimento para outros. E nessas teias alimentares existem também sequências lineares que são utilizadas para facilitar o entendimento, que são as cadeias alimentares. Então, a cadeia alimentar, ela é uma sequência linear de animais servindo de alimento para outros e também dos produtores que servem de alimento aos consumidores. É uma sequência linear que é utilizada para facilitar o entendimento. Mas na natureza nem sempre vai ocorrer sequências lineares. Elas são utilizadas para facilitar o entendimento, mas na natureza o que ocorre na realidade são teias alimentares, onde pode haver vários tipos de relações alimentares entre os seres vivos. Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os produtores, seres autotróficos, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes que produzem, a partir de substâncias inorgânicas, a biomassa que alimenta os demais componentes da cadeia. Seres heterotróficos, ou seja, aqueles que se alimentam de outros seres vivos, são os consumidores. Os que se alimentam diretamente dos produtores são denominados consumidores primários. Os que se alimentam dos consumidores primários são denominados consumidores secundários. E assim por diante. Então, nas teias alimentares, existem os produtores, que são aqueles que produzem o próprio alimento, e existem os consumidores, que são os organismos heterotróficos que precisam se alimentar de outros seres vivos. Os consumidores que se alimentam dos produtores são os consumidores primários. Os consumidores que se alimentam dos consumidores primários são os secundários. Os que se alimentam dos secundários são os terciários e assim por diante.
Aqui nessa figura, nós temos a representação esquemática, na figura A, de uma teia alimentar em um ecossistema hipotético, e os decompositores não foram representados. Então nós vemos na teia alimentar que existem várias relações alimentares. Por exemplo, essa planta serve de alimento ao rato e o rato serve de alimento ao gavião. Essa planta serve de alimento ao rato e o rato serve de alimento para a serpente. Essa planta serve de alimento ao caramujo, que serve de alimento para o pássaro. Essa outra planta serve de alimento ao pássaro, que serve de alimento para a coruja. Então, na natureza existem diversas teias alimentares, onde os produtores vão servindo de alimento aos consumidores primários, e estes consumidores primários podem servir de alimento para outros organismos. Então, as teias alimentares podem ser diversas. Já aqui na figura B, nós temos uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência linear utilizada para facilitar o entendimento, porque como ela é linear, fica mais fácil de entender. No caso da figura B, a planta é o produtor, serve de alimento para o gafanhoto, que é o consumidor primário. O gafanhoto serve de alimento ao pássaro, que é o consumidor secundário. O pássaro serve de alimento para a serpente, que é o consumidor terciário. E todos eles servem de alimento para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, todos os seres vivos, quando eles morrem, eles servem de alimento aos decompositores. Então, no final de uma cadeia alimentar, sempre terá os decompositores. Em uma comunidade biológica, o mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Por exemplo, um animal com alimentação variada, constituída por plantas e por animais, desempenha simultaneamente o papel de consumidor primário e de consumidor secundário ou terciário. Organismos com alimentação desse tipo são chamados de onívoros, do latim omnis, que significa tudo, e vorare, que significa comer, devorar. Diversas espécies de animais são onívoras, inclusive a nossa. Então, os animais onívoros, eles desempenham diversos níveis em uma teia alimentar, em uma cadeia alimentar. Porque quando eles se alimentam de plantas, de produtores, eles atuam como consumidor primário. Mas quando eles se alimentam de animais, aí ele já atua como consumidor secundário ou terciário. Então, nos animais onívoros, como por exemplo a espécie humana, eles acabam desempenhando diversos níveis tróficos, na cadeia alimentar. Após a morte, a biomassa dos produtores e dos diversos níveis de consumidores serve de alimento para certos fungos e bactérias que obtêm nutrientes e energia por meio da decomposição da matéria de cadáveres e de resíduos orgânicos, como fezes e excreções. Por isso eles são chamados de decompositores. A decomposição é extremamente importante na natureza porque permite a reciclagem dos átomos dos diversos elementos químicos que compõem as moléculas orgânicas. Por meio desse processo, os átomos tornam-se novamente disponíveis no ambiente e podem voltar a fazer parte de outros seres vivos. Então, os decompositores eles são muito importantes. São representados por fungos e bactérias. Esses decompositores se alimentam de cadáveres e de partes de organismos e de fezes também, como por exemplo folhas, troncos de árvores, animais mortos, fezes, excrementos. Dessa forma, eles atuam na reciclagem dos nutrientes, fazendo com que os nutrientes presentes nessa matéria orgânica morta, eles possam ser reciclados e retornem ao solo. Dessa forma, podem voltar a fazer parte de outros organismos, porque as plantas vão aproveitar esses nutrientes, vão produzir matéria orgânica e essa matéria orgânica pode passar para outros seres vivos. Então, os decompositores são muito importantes.
Em ambientes aquáticos, os produtores são principalmente seres microscópicos, como bactérias autotróficas e algas que flutuam próximo à superfície, constituindo o fitoplâncton, do grego phyton, que significa planta, e plâncton, que significa errante, ou plâncton fotossintetizante. Então, no ambiente aquático, os principais produtores são o fitoplâncton, né? Que são organismos microscópicos que realizam fotossíntese e servem de alimento para os consumidores. Os consumidores primários no ambiente aquático são principalmente protozoários, pequenos crustáceos, vermes, moluscos e larvas de diversas espécies, constituindo o zooplâncton, do grego zoon, que significa animal, ou plâncton não fotossintetizante. Os consumidores secundários e terciários são principalmente peixes. Então a cadeia alimentar aquática ela é diferente da cadeia alimentar terrestre, né? Já que são outros tipos de seres vivos, que no caso dos produtores são seres microscópicos do fitoplâncton e os consumidores primários são os seres heterotróficos também pequenos do zooplâncton, né? Como protozoários, pequenos crustáceos, vermes, moluscos, larvas de diversas espécies. Aí o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton. Outros animais maiores se alimentam do zooplâncton e assim por diante. Então, os consumidores secundários e terciários geralmente são principalmente peixes, né? Nas cadeias alimentares aquáticas. Aqui nessa figura nós temos a representação esquemática de uma cadeia alimentar marinha, onde nós vemos que no ambiente marinho os produtores são o fitoplâncton, né, que é o plâncton fotossintetizante. São seres microscópicos que são levados pelas correntezas da água, né, e servem de alimento para os zooplâncton, que são seres heterotróficos microscópicos que se alimentam do fitoplâncton, né? Existe o fitoplâncton, que é o plâncton fotossintetizante, e existe o zooplâncton, que é o plâncton não fotossintetizante. O zooplâncton se alimenta do fitoplâncton e serve de alimento para animais maiores, como peixes, principalmente, né? Que os consumidores secundário, terciário e assim sucessivamente do ambiente aquático geralmente são peixes. E no final da cadeia alimentar vai ter os decompositores, representados por fungos e bactérias. Então a cadeia alimentar aquática ela apresenta algumas diferenças em relação à cadeia alimentar terrestre, onde os produtores são o fitoplâncton, o consumidor primário o zooplâncton e os outros consumidores são peixes e outros animais maiores. Aqui nessa outra figura nós temos a imagem de um fruto em processo de decomposição. A ação dos decompositores, responsável pela deterioração dos alimentos, por exemplo, permite o retorno dos componentes dos seres vivos ao ambiente não vivo. Então, os decompositores eles são muito importantes, porque eles se alimentam de seres mortos e partes de organismos mortas. Então, dessa forma, eles ajudam a reciclar os nutrientes na natureza, fazendo com que os nutrientes retornem ao ambiente e possam ser aproveitados por outros seres vivos. Então eles são muito importantes. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!